Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no futuro da medicina. Um futuro que não está em algum lugar distante. Não, ele está sendo escrito agora, dentro das nossas próprias células, no nosso código genético. E para guiar a gente nessa viagem, vamos seguir os passos de uma cientista brasileira pioneira que dedicou a vida a desvendar os segredos do nosso DNA. Sabe, essa pergunta parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas a verdade é que ela nunca foi tão real. A capacidade de ditar o roteiro da vida já não é mais fantasia, é uma ferramenta que está nas nossas mãos e que traz com ela promessas incríveis de cura, mas também dilemas que vão desafiar a gente como sociedade. E no centro de toda essa revolução aqui no Brasil está a doutora Maiana Zatz, uma geneticista fora de série, cujo trabalho não só avança a ciência de ponta, mas toca diretamente a vida de milhares de famílias. A história dela, na verdade, se mistura com a história da própria genética no nosso país. Olha só que jornada impressionante. Tudo começou lá nos anos 60 com aconselhamento genético, mas ela logo percebeu que só conversar e apoiar não era o suficiente. Então, em 81, ela foi lá e fundou a ABGENE para dar um suporte real aos pacientes. Nos anos 90, o trabalho dela em laboratório levou a descobertas genéticas cruciais e a luta continuou até 2008, quando ela foi uma peça-chave para conseguir uma vitória histórica, a legalização da pesquisa com células-tronco embrionárias no Brasil. Isso sim abriu uma nova era. Porque, no fim das contas, para a doutora Zatz, a ciência nunca foi só sobre genes e moléculas num laboratório. Sempre foi sobre pessoas. Sobre encontrar respostas e, mais do que tudo, levar um pingo de esperança para famílias que tinham recebido um diagnóstico que soava como uma sentença final. Ok, mas como é que essa esperança se transforma em um tratamento de verdade? Bom, a resposta está nos blocos de construção mais básicos da vida, as células-tronco. Vamos entender de uma vez por todas o que torna essas células tão especiais e poderosas. Pensa nelas como as células coringa do nosso corpo. Elas são como uma massa de modelar que ainda não tomou forma, sabes? E o mais incrível é que elas podem se transformar em qualquer tipo de célula que o corpo precisa. Uma célula de músculo, de osso, de cérebro. É esse poder de transformação que faz delas a grande promessa da medicina regenerativa. E aqui a gente vê essa jornada em ação. Bem no comecinho, um embrião tem células que chamamos de totodipotentes. Pense em total, elas têm o potencial para criar um ser humano inteirinho. Um pouco depois, elas se especializam um pouquinho e viram pluripotentes. Pluri de plural, de várias. Elas podem virar qualquer tecido do corpo, pele, coração, cérebro, mas não mais um ser completo. É a viagem do posso ser tudo para o posso ser qualquer parte. E isso nos leva a um assunto que sempre causa polémica e confusão, a clonagem. Então, vamos deixar uma coisa bem clara. Existem dois tipos e eles são mundos completamente diferentes. De um lado, a clonagem reprodutiva, aquela coisa de filme de criar uma cópia de um ser vivo. Isso não é o foco da ciência séria e é proibido em quase todo o lugar. Do outro lado, tem a clonagem terapêutica. O objetivo aqui é outro, é usar a técnica para criar células-tronco em laboratório e com elas tratar doenças, sem nunca, jamais, ter a intenção de criar um novo ser. Esse processo aqui é o que ficou famoso com a ovelha Dolly, lembram? Mas quando se fala em humanos, a história é bem diferente. É um método super ineficiente, arriscado e, eticamente, é um consenso que não deve ser feito. Agora, a clonagem terapêutica é o completo oposto. O processo para bem no começo. O objetivo é só um: cultivar as células-tronco em laboratório. Para quê? Para gerar tecidos compatíveis, como o músculo do coração ou neurônios, para reparar um órgão doente. É como ter uma fonte de peças de reposição perfeitas, sem risco de rejeição pelo corpo. Agora, vamos mudar um pouco o foco. A gente falou sobre consertar doenças. Mas e se, em vez disso, a gente tentasse entender a saúde excepcional? E se os segredos para uma vida longa e cheia de saúde já estivessem escondidos no DNA de algumas pessoas que vivem entre nós? Esse é o Milton. Aos 108 anos, ele não é só um participante de pesquisa. Ele é um colaborador, uma pessoa com a mente afiadíssima que discute os avanços científicos com a equipa. Pessoas como ele são o coração do incrível Projeto 80+, que tenta responder a uma pergunta fundamental. Por que algumas pessoas não só vivem muito, mas vivem muito bem? A missão do projeto é basicamente ser um detetive genético. É mergulhar no genoma desses super-idosos e procurar por genes protetores. O que é que tem ali no código genético deles que funciona como um escudo contra as doenças do envelhecimento? E a pesquisa já achou algo de cair o queixo. Olha esse número, 2 milhões.
Esse é o número de novas variações genéticas que os cientistas acharam na população brasileira e que não existiam nos bancos de dados mundiais. É um verdadeiro tesouro genético que mostra que a resposta para muitas doenças pode estar aqui mesmo, na nossa incrível mistura. E aqui a ciência fica ainda mais fascinante. Os pesquisadores pegam uma simples amostra de sangue de um destes centenários, fazem uma espécie de viagem no tempo com as células, transformando elas de volta em células-tronco. E a partir daí, eles criam mini-cérebros e outros tecidos em laboratório. Isso permite que eles observem, em tempo real, o que é que protege os neurónios do Milton, por exemplo, da passagem do tempo. E todo esse conhecimento sobre genes que nos protegem não serve só para entender o envelhecimento. Ele nos leva de volta ao ponto de partida, ao problema que motivou a Dra. Zatz desde o começo, a luta contra uma doença muscular devastadora. A distrofia de Duchenne é uma doença muito cruel. Ela afeta principalmente meninos. Por causa de um único gene com defeito, eles não produzem uma proteína essencial para os músculos, a distrofina. E sem ela, os músculos vão se degenerando pouco a pouco. É a doença que está na raiz do trabalho da Dra. Zatz. A grande virada na pesquisa veio de uma fonte totalmente inesperada: um cachorro. Um cão que tinha o mesmo defeito genético, a mesma falta da proteína distrofina, mas que viveu uma vida praticamente normal. Essa descoberta foi um estalo, uma mudança de paradigma. Ela provou que o corpo podia ter outros mecanismos para compensar essa falta. De repente, o objetivo não era mais só repor a proteína, mas talvez achar um jeito de ligar essas defesas naturais do corpo. E essa nova ideia levou a uma terapia inovadora. A equipe combinou células-tronco de cordão umbilical com um fator de crescimento e injetou em camundongos com a doença. E o resultado foi notável. A terapia não criou músculos novos, mas agiu como um bombeiro, apagando a inflamação e reduzindo as cicatrizes nos músculos. E o efeito prático? Os músculos que já existiam foram preservados, mantendo a força e a função por muito mais tempo. E tudo isso nos traz até ao momento atual, a uma verdadeira encruzilhada. A ciência nos deu ferramentas com um poder que era inimaginável. E agora, nós temos que lidar com as perguntas e as responsabilidades que vêm junto com esse poder. E a ferramenta mais poderosa de todas se chama CRISPR. Pensa nela como um processador de texto para o nosso DNA. Ela permite que os cientistas encontrem um gene com defeito, cortem ele fora e colem a versão saudável no lugar. O potencial para curar doenças genéticas de uma vez por todas é simplesmente imenso. Só que isso nos coloca diante de uma escolha ética fundamental, uma que a própria Dra. Zatz debate. Hoje, na fertilização in vitro, embriões com mutações genéticas graves são descartados. Com o CRISPR, em breve teremos a opção de corrigi-los. E aí vem a pergunta que vale 1 milhão. É melhor selecionar ou consertar? A resposta que dermos a isso vai definir o futuro da nossa espécie. E ainda tem a questão do acesso. Como este gráfico mostra de uma forma bem dura, essas primeiras terapias genéticas custam milhões de dólares. Um valor que está a anos-luz da realidade da imensa maioria das famílias. A questão urgente é: como a gente garante que essas curas milagrosas não criam uma nova e terrível forma de desigualdade? Um futuro onde só os super ricos podem comprar uma vida saudável. E assim, a gente chega à questão final. A tecnologia para editar o livro da vida já não é ficção, ela está aqui. A pergunta que fica não é mais se nós podemos, mas sim como e principalmente para quem vamos fazer isso. A história do nosso futuro genético está começando a ser escrita agora. E todos nós temos uma caneta na mão.